Esse de hoje, que é finanças para autônomos, né, é um tema, é uma abordagem muito comum. Eu recebo constantemente esse tipo de pergunta. Então vamos lá, vamos dar play? Por que eu falo de finanças para autônomos, né? Por que eu trago isso? Por que existe esse cuidado de se organizar as finanças também para quem é autônomo? Porque as pessoas pensam, né, ou reclamam assim comigo: Flávia, mas como que eu vou ter a minha vida financeira organizada se eu não tenho renda fixa, se eu não tenho salário, se eu não sei quanto que eu vou ganhar no final do mês? E como para tudo na vida, para tudo tem um passo a passo, né? Se tem pessoas que estão com a vida financeira organizada, se tem pessoas que estão conseguindo fazer a gestão do seu recurso, realizar seus sonhos, seus planos, ganhando renda variável, sendo autônomo ou profissional liberal, então quer dizer que tem um passo a passo, né? Tem uma fórmula, tem um segredo aí. Eu falo sempre renda variável, gente, mas eu não gosto de falar renda variável. É renda variável, né? Ou a pessoa tem renda fixa ou renda variável. Mas eu que lido tanto nesse mundo dos investimentos, renda variável no mundo dos investimentos é mexer com ações, com papéis, com o mercado que varia, né? Renda variável no mercado de investimentos é o mercado de risco, né? Então, quando eu falo renda variável, já me remete na hora para esse outro conceito da renda variável dos investimentos. Então, nos investimentos, renda fixa e renda variável são categorias de investimentos. Mas voltando aqui para as finanças para o autônomos, mas é a mesma relação, né? Quem não tem renda fixa, quem não tem um salário fixo, fechado, determinado no final do mês, tem uma renda variável, mas é também um modelo de profissional liberal, de comissão, é um modelo de renda comissionada, né? De renda aí, de vendas ou de comissões ou por contratos, ou quem é empresário, ou quem tem prolabore. São diversos, né, as categorias da pessoa que não é assalariada, não tem um contrato de valor fixo para gerir todo mês. E, na verdade, sabe o que isso muda na sua vida? O que isso muda para quem quer organizar a vida financeira e fazer o dinheiro sobrar? Não muda nada. Todas as duas realidades de forma de renda têm as suas vantagens e os seus desafios. Mas então vamos lá. As pessoas chegam assim para mim: mas Flávia, eu não tenho como saber quanto que eu vou ganhar no final do mês, eu não sei quanto que vai entrar de renda, como que eu posso ter minhas finanças organizadas? Eu falo: ok. Você não tem renda fixa, né? Você não tem um salário fixo, mas você tem renda, não tem? Você não está gerando grana? Você não está monetizando? Não está produzindo receita? Então, ok. A diferença, olha só como que é a gente enxergar as coisas pelo lado bom. A diferença de quem não tem salário fixo é que também não tem limite, né? O céu é o limite. Então, depende de quem para você conseguir gerar um resultado, produzir mais dinheiro, depende só de você. Agora, olha o que eu escuto do outro lado das pessoas assalariadas, das pessoas que têm realmente a tal renda fixa, né? Então, se for assim, todo mundo que tem salário, que tem renda fixa, é obrigado a ter as finanças organizadas, então. E é assim que a gente vê, por um acaso? Todo mundo que tem salário fixo, então, tá com a vida financeira resolvida. Por quê? Porque sabe que dia 30, dia 10, vai receber um X? Negativo. Então, qual que é o argumento das pessoas que têm... Deixa eu ficar mais altinho aqui. Qual que é o argumento das pessoas que têm salário? Ah, Flávia, mas o salário nunca dá. Ah, Flávia, mas meu salário é pouco. Eu não consigo um aumento. A empresa não me paga bem. O chefe não me dá um aumento. Então, se você está com as finanças desorganizadas, se você não ajusta o seu padrão de vida e não se interessa por ver o que está acontecendo, modelo nenhum vai te atender, vai te resolver. Legal? Então não depende disso, depende da organização financeira. Tanto autônomos quanto quem tem renda fixa tem que se ajustar ao padrão, tem que primeiro conhecer o seu padrão. Legal? Então, qual que é a matemática, né? Qual que é um segredo, uma receita que as pessoas talvez nunca se depararam com isso, que funciona, né? Para quem tem esse tipo de renda que varia, né, que nunca é um valor certo, o que a gente tem que fazer? Então, em ambos os casos, a responsabilidade é toda, né, de quem está gerindo. Depende sempre do quanto você gasta, de como você gasta, e não necessariamente do quanto você ganha. Mas, sendo bem específico aqui na gestão do autônomo, do profissional liberal, a única forma, né, de você gerir, de você
se encaixar no modelo que você, de estilo de vida que você quer criar, é vivendo dentro de um padrão simplificado. Ah, Flávia, mas eu não vou fazer nada que eu gosto, nada que é importante para mim? Vai, pelo contrário, vai fazer sempre com tranquilidade. Quer ver? O que você precisa entender? Você precisa entender e conhecer qual que é o seu mínimo de sobrevivência e qual que é o seu mínimo. Todo mundo que tem renda variável, todo mundo que tem ganhos esporádicos, que trabalha por sessões, pessoal da área médica, profissionais liberais e autônomos, todo mundo tem uma média, né? Então tem o mês ruim, o mês péssimo, tem o padrão normal de entradas e tem o mês luxo, aquele mês que foi fora da curva, de comissões melhores, para quem mexe com vendas final de ano, né? Então tem essas oscilações. Agora, a média existe uma média conhecida. O que você tem que fazer para viver sem passar aperto, sem se sujeitar a imprevistos? Você tem que viver um padrão simplificado. Então, você vai encaixar o seu modelo. O que é o seu modelo? É aquele custo de sobrevivência dentro daquela média. Então, vamos supor, a pessoa ganha, na média, R$2.000. Às vezes acontece de vir 2.500, às vezes vem 3.000, até é muito comum ver 3.000. Agora, no melhor dos meses, quando o mercado ajudou, as vendas, os clientes, as sessões, tudo foi favorável, vem até 4.000. O que as pessoas normalmente, os autônomos normalmente fazem, né? Veio 2.000, gastou 2.000. Aí vem 2.500, gasta 2.500. Vem 3, gasta 3. Vai puxando a despesa para cima. Então, existe sim, em todo caso, existe uma média conhecida, existe uma média mínima, boa, padrão conhecida, e é dentro dela que você tem que viver. E aí, quando vier o extra, quando vier o 3.000, 4.000, nesse exemplo aqui, o que você vai fazer? Você vai usar esse ganho extra para negociar tudo que você precisa fazer de forma antecipada, de forma à vista. Exemplo, você vai pagar uma academia. Quando vier esses meses melhores, né, essas rendas mais favoráveis, esse mês mais gordinho, você vai lá na academia e paga um plano anual. Você usufrui desse dinheiro antecipado, não, você usufrui desse dinheiro extra, né, desse dinheiro que foge da sua gordura lá que você usa para viver e vai antecipando as coisas que você pode antecipar. E o que acontece quando você vai numa academia, por exemplo, e paga 12 meses antecipado? Você paga mais barato, você usufrui desse custo de oportunidade de ter o dinheiro na mão. Então, é assim que a pessoa de renda variável, autônoma e de ganhos, né, variáveis aprende a organizar e a lidar com as suas finanças. Outro exemplo. E aí, então, se mantendo nessa média, né, o que ajuda também? É você ter uma meta de ganho, metinha e metona. Então, você tem que saber, assim, que a sua meta mínima, nesse caso, que a média é 2.000, é 2.000. Menos que isso não dá. Você vai passar, você vai ter problema. A metinha, que é aquela assim no mês trágico, ok, raramente ela pode acontecer, tipo R$1.800. E a metona, 3.000, 4.000. Só que você vive o seu dia a dia com a média do gasto mínimo, a média do ganho mínimo da receita mínima. E todo mês você vai. Qual que é o desafio, né? Qual que é a vantagem que eu vejo do autônomo, igual eu falei? O céu é o limite. Você pode estabelecer essa meta de R$2.000, mas você pode fazer 5, pode fazer 10, só depende de você e do que você for se estabelecer como desafio e como comprometimento. Quem tem renda fixa só sabe quanto vai ganhar, mas também não passa daquilo. Perde oportunidade, né? Perde a chance também. Os dois são perfeitamente trabalháveis, mas os dois têm suas características. Tem gente que se enxerga, né, que se adapta melhor no modelo autônomo, solto, livre. Exige uma disciplina muito maior, não sou nem louca de falar que não, mas também o céu é o limite. Você pode, só depende de você. Eu gosto muito de saber que para eu ganhar mais, só depende de mim, que não tem limite e que só depende de mim. E aí, estabeleceu um padrão. Tem até um vídeo meu no YouTube que fala isso, como organizar as finanças se não tem um salário fixo. Lá eu mostro um gráfico, eu mostro exemplos de faixa de renda, né, para você se enxergar vivendo naquela média e quando sobrar a gordura, aí é a conta do luxo. Aí é a conta que você vai lá na academia e paga antecipado. Você vai planejar uma viagem de final de ano e como já veio essa gordura, você vai lá e negocia a viagem toda de uma vez e paga à vista com desconto. Ao invés de depois que for, enquanto tá ganhando pouco, vai lá e negocia parcelado
de 1000 vezes a viagem e não tem desconto nenhum. São desses benefícios e oportunidades de dinheiro variável, de dinheiro avulso na mão, de sobras, é que a pessoa autônoma e profissional liberal sem renda fixa ganha, né? É aí que ele leva realmente vantagem. Legal? E aí, depois disso, sem estabelecer isso, gente, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Sem estabelecer esse ganho pelo mínimo, esse padrão de vida, esse custo de vida pelo mínimo, não vai funcionar, não adianta. Daí não adianta vir para os próximos passos. Ah, não, entrou 2, gasto 2. Se eu fizer 4.000, eu gasto 4.000. Mesmo que eu fizer 6.000, eu vou puxando as despesas, o cartão de crédito, o pacote de internet, os planos de telefone, tudo para cima. Não vai funcionar. Você vai, com certeza, garantida se enrolar nisso aí. Porque e o mês que vier ruim? Lembra, a renda variável pode dar muito bom e pode dar muito ruim também. Viva, ingesse as suas contas, ingesse o seu padrão de vida pelo mínimo possível. O que não quer dizer que você vá puxar a sua meta de ganho para cima e usufruir desses ganhos maiores também não. Não quer dizer, pelo contrário. Quando os ganhos maiores vierem, você vai usufruir com desconto. Você vai ter vantagem por ter dinheiro na mão na hora de negociar as compras, tudo que você vai numa loja, ou parcelar, ou adquirir um plano, tudo que você vai com dinheiro na mão, você consegue melhores condições de compra, você leva vantagem, né? Isso aí acho que é claro para todo mundo. Mas o fato é, sem estabelecer esse limite, essa certeza que você está vivendo no menor patamar de ganho possível, não vai funcionar. Esse é o seu modelo. Se esse modelo não funciona para você, vai para o assalariado, né? Se o assalariado também acha que o problema dele é que ele ganha pouco, vai batalhar então para ter renda extra, para viver de ganhos variáveis. Os dois modelos são perfeitamente viáveis de se viver dentro do padrão. O problema é que a maioria vive sem padrão, né? E quer o milagre, e quer que ganha pouco, e acha que porque oscila não é possível gerir. Legal? Então fiquei bastante tempo nesse ponto de se encaixar pela média mínima, porque senão não adianta o resto. Mas ok, definiu isso, conseguiu enxergar que os seus gastos básicos, mínimos de sobrevivência, estão dentro daquelas entradas mínimas, legal. O próximo passo daí para frente é estabelecer primeiro aquela regrinha, né, de distribuição lá de despesas e a regrinha do pague-se primeiro. O mesmo desafio de quem tem renda fixa, de quem tem salário fixo, quem tem renda que varia tem esse desafio também. Então vamos recapitular aqui, olha, a regrinha 20, 30, 50. Então, por que pague-se primeiro? Entrou a renda, seja semanal, seja quinzenal, seja de 3 em 3 dias que você receba, entrou a renda, 10% daquilo vai para você. Quem que é a pessoa mais importante que você deve ou deveria pagar todo mês? Qual que é a boleta, a despesa mais importante da sua vida? É a sua. É a sua conta mesmo. Você é o credor mais importante da sua vida. Então, autônomo, profissional liberal, pessoal aí do marketing multinível, pessoal de vendas, né, que não conta com esse salário, entrou a renda, separa que seja 10%, sempre em percentual. Então, pague-se primeiro. Aí nessa regrinha 20, 30, 50. 20% dos seus ganhos deve ser destinado para sonhos, metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, o que são objetivos de curto prazo? Eu preciso fazer lá o meu cabelo, né? Esse mês é o mês de fazer meu cabelo, é um objetivo imediato, de curto prazo. Eu preciso pagar uma terapia, curto prazo. Médio prazo, quero planejar uma viagem mais simples, médio prazo. Longo prazo, uma viagem mais longa, um curso mais caro, um intercâmbio, a troca de um imóvel, uma reforma mais intensa da sua casa, uma reforminha pequena, né? Um reparo na sua casa é médio prazo, é uma coisa, né, mais simples. Enfim, esses 20% vão para esses planos. Até seus gastos, né, com lazer. Esse final de semana eu quero ir descansar num lugar. 10% vai para esses objetivos de curto, para você viver aquilo que é importante para você, os 10%. Os outros 10 do 20 deixa para o longo prazo, tá? Para os grandes planos e para a sua reserva de segurança. Então, isso é pagar a você mesmo primeiramente, ok? Os outros 30 vai para o seu estilo de vida, que é aquilo que você escolhe viver para você, o seu modelo de vida. Não interessa, não é dar conta de ninguém, não tem receita para isso, é o seu modelo de vida. Então a sua academia, os seus cuidados com saúde, os seus cuidados pessoais com a sua beleza, que mais?
Tudo aquilo que é o seu estilo de vida. Se você compra roupa, porque isso é importante para você, tá no seu estilo de vida. Se você tem pet, é uma escolha, tá no seu estilo de vida. E aí os outros 50%, olha só, 50% daquilo que você deve viver vai para os seus gastos de necessidade, seus gastos essenciais, aqueles gastos de sobrevivência. O que é sobrevivência? Moradia, água, luz, alimentação, né? Um plano de saúde, isso é aquilo para sobreviver, é aquilo assim que mesmo se você for demitido, se você parar de produzir, se você não tiver salário naquele mês, você não tem como cortar, que é a sua dignidade. Então 50% é seu gasto, a gente fala de gasto burocrático, né? Aquele gasto de essencial mesmo e de dignidade, legal? Então por que eu até inverti? Antes eu falava a regrinha 50, 30, 20. Não, a regrinha é 20, 30, 50, ou seja, 10% você reserva, 10% você gasta com aquilo que te dá prazer, que são seus sonhos, trocar seu celular, fazer as coisas que você gosta, 30 você começa a moldar seu estilo de vida, 50 é aquilo que você precisa de despesas, não é o contrário. Se primeiro vocês estabelecem as despesas, tudo que vai gastar, todo mundo que vai pagar, depois vai viver com algum estilozinho de vida e depois vai sobrar para investir, nunca vai sobrar para você, para o seu futuro, e o dinheiro nunca vai trabalhar para você, você vai viver a vida inteira trabalhando para o dinheiro. Então percebam a ordem. Para você sobrar. Independente se você quer investir, se você quer se tornar investidor, se você quer acumular riqueza, eu não sei se você quer ou não, mas ser preventivo, ter sempre um recurso para você realizar seus sonhos, ou não ser pego de imprevisto o tempo inteiro, ou não ter que pegar dinheiro emprestado com o banco e nem viver de favor dos outros, você tem que ter uma reserva, certo? Então, percebam a diferença na relação. Não é investir, não é guardar ou investir o que sobra depois de gastar. É o que todo mundo faz. Ah, se sobrar, eu coloco alguma coisa. Ah, eu não guardei, não investi porque não sobrou. Não é investir o que sobra depois de gastar. É gastar o que sobra depois de investir. Então, olha só, falamos da média, né, de ajustar o padrão pela média mínima que você ganha. Falaram de ajustar seu padrão pelo ganho mínimo médio que você tem e depois usar as sobras. Falamos de pague-se primeiro. Não, antes falamos de ter meta, metinha, metona, né? Pra você ficar sempre buscando uma meta, se a metinha mínima, aquela assim, mais medíocrezinha acontecer, ok, você tá preparado para ela também, mas sempre focar na meta, metona. Falamos disso também, falamos de se pagar primeiro, ajustar o seu padrão dentro da regra 20, 30, 50, não tem que ser 20, 30, 50 redondo, mas você tem que saber que se você gasta mais com despesas básicas, com contas fixas todo mês, muito além de 50%, tipo 60, 70, 80, você tá vivendo perigosamente esguelado, entendeu? Mas se é 35% para estilo de vida, 55% para as contas básicas, depende, é o seu modelo, né? É a sua escolha, é o seu estilo de vida, é a sua vida que importa. Mas se atente para essa proporção sim, porque ela, muito distorcida, ela tá te expondo a risco. E aí falamos também da regrinha. E agora, uma outra coisa, a gente chega num outro ponto que às vezes as pessoas não se preparam, não pensam nisso, que quando os meus alunos chegam nesse módulo, né, de finanças para os autônomos, a gente tem um módulo lá só para isso, tem planilha, tem direcionamento para as pessoas irem se ajustando aos poucos só para quem é autônomo, tá? Tem tanto para quem é salário fixo, que esse é para todos, mas quando eles chegam, os autônomos profissionais liberais se deparam com essas ferramentas, ajuda muito. E o que é essa outra dica poderosa, essa outra forma de gerir as finanças? É distribuir a sua renda, tanto a sua renda quanto os seus gastos de forma semanal. Então, pensar assim, ó, por semana. Olha, essa semana eu tenho... dividir o mês em 4 semanas. Então, da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, o que eu tenho de entradas, o que eu tenho de clientes, o que eu tenho de visitas, o que eu tenho de clientes para me pagar, o que eu tenho de receitas para entrar e enxergar lá as despesas também. Então, às vezes, olha só, às vezes o simples fato de você mudar a data de vencimento de um plano de TV já não te deixa ficar em atraso com o pagamento dessa conta. Então, às vezes você sabe que na primeira semana e na última entra muito, mas que nas 2 semanas do meio, às vezes o fluxo lá de pagamento dos seus clientes, as entradas, os pacientes, os alunos de personal, não entra tanto. Então, você tem que ajustar, a concentrar suas despesas. Então, quando entrar aquela bola cheia na primeira semana, você não vai falar, oba, tô cheio da grana. Não, porque você já sabe que na segunda e na terceira semana não vai entrar.
Mesma coisa quando entrar lá na 4ª semana. Às vezes a 4ª semana já é um fôlego para você começar a 1ª semana. Então fazer essa gestão semanal. Não deixar o mês do dia 1 ao dia 30, deu tudo errado, não entrou, ou o dinheiro passou e fluiu e foi embora da mesma forma. Fatiar, tanto que tudo aquilo que você vai pagar, às vezes você tinha que fazer um salão e é só à vista, ou que ir num médico, num terapeuta e aquilo é só à vista, joga essa despesa para a semana seguinte, sabendo que naquela semana seguinte vai ter entrada. Então, fatiar o mês, para quem não tem uma renda acumulada mensal, as rendas entram picadas, ajuda muito, vai te dar um norte, uma visão assim, ó, faz até numa parede ou numa geladeira, num papel, semanalmente, tudo que você tem para entrar, todas as suas expectativas de entrar e também todo o seu planejamento de pagar, de contas a pagar. Essa questão das expectativas para entrar também, às vezes você já enxerga tanto ali que na semana 1, na semana 2, né, na primeira quinzena, tem um valor muito limitado, muito justinho para entrar. O que você vai fazer sabendo disso? Você já tem mais 15 dias na sua frente para saber que você precisa correr mais atrás, vender alguma coisa, procurar um plano B, um plano C, um plano D. Agora, se você nem enxerga que aquele mês, né, aquela quinzena ali tá justa, tá apertada, não vai ter o que fazer mesmo. Último ponto aqui, porque a gente já tá chegando na nossa reta final. Último ponto aqui, olha só, muito comum também. Flávia, mas assim, eu não tenho uma empresa, eu sou autônoma, eu não tenho uma empresa, mas eu sou presa, né? Eu tenho a minha vida pessoal e eu tenho o meu negócio, eu atendo coach, eu dou personal, eu vendo treinamento online, né? Então minha renda também varia. Então, olha só, é muito delicado também você viver a vida da sua empresa. Então, se você, mais uma forma que ajuda, vocês não concordam que o seu negócio é um negócio? Então, o seu negócio tem que ter sobras, o seu negócio tem hora que você tem que gastar em marketing, você tem que investir em clientes, você tem que investir em divulgação, você tem que cuidar do seu negócio para ele vender mais. A sua vida financeira é a mesma coisa. Então, se não tiver sobra na vida financeira, não vai ter sobra para a empresa andar. Esse é o perigo de se misturar tudo. Então, mesmo que não seja necessariamente um CNPJ, para quem é empresário ou empreendedores, né, são tantos empreendedores aí da vida, tem que ter essa separação. Por quê? Porque senão você nunca sabe quem está indo bem, quem está indo mal. Quem que está sendo a ameaça e quem que está realmente dando resultado. Tem que se enxergar a sua vida pessoal dando resultado, que é gastando menos que ganha, gerando sobras e sabendo que aquilo está saudável. E a vida, o seu negócio, o seu empreendimento ou a sua empresa, da mesma forma. Aquilo tem que perceber, porque olha só como que a gente se sabota. Se a gente tem uma empresa, uma loja, um negócio, igual eu já tive uma empresa, uma loja de moda. E o que acontecia? Vendia um mês, pagava as contas. Tinha mês que não pagava as contas. Tinha mês que ficava no 0 a 0. Tinha mês que faturava e sobrava. E aí? Até quando que eu vou manter essa empresa? Então eu fiquei 1 ano, fiz esforço, fiz marketing, eu mudei, tracei estratégias, contratei funcionário, demiti funcionário. Se não mudou, justifica eu continuar numa empresa que só paga conta? Um negócio que simplesmente paga conta? O negócio foi feito para dar lucro, né? A nossa vida pessoal, a mesma coisa. Então, se sua vida pessoal está sendo gerida com trabalho, paga conta, trabalho, paga conta, trabalho, paga conta, é um negócio que não tá te gerando crescimento, não está te gerando resultado. Então, separar aí qual que é uma sugestão para quem tem esse modelo de negócio, de empreendimento misturado com a vida pessoal, de eu presa, né? Tem empresa, tem empresário e tem a eu presa, que é você, a gente mesmo gerindo a nossa vida, a nossa empresa. Se pagar um salário, falar, olha, empresa, eu preciso para viver, vamos lembrar naquele exemplo que eu falei lá, de 2.000, eu preciso de 2.000 para viver. Se você faturar 3.000, se você faturar 5.000, tudo bem, a gente vai distribuir, ver aonde que eu invisto na pessoa física, na minha vida pessoal essa sobra, aonde que eu preciso injetar na empresa essa sobra. Mas 2.000 é meu prolabore, é minha retirada como sócio, como empresa. É como se fosse um salário, é a empresa te pagando um salário. Estabelece essa relação com a sua empresa e separe o seu negócio da vida pessoal. Não adianta ficar aumentando despesa e achar que a empresa, o negócio, as vendas, o seu empreendimento vai te bancar, não. Sabe quem que vai quebrar? Vai quebrar os dois juntos, a pessoa física e a pessoa jurídica ou empreendimento. Um quebra o outro facilmente, ou um camufla os erros do outro. Eu tenho muito cliente, muito aluno nessa situação.
Ah, não, mas isso a empresa paga. Aí você vai ver a pessoa, mas quanto que você retira da empresa? Ah, não, eu retiro um Prolabore de R$3.000. Mas a empresa está pagando todas as contas da pessoa mais os 3 mil, ou seja, já está retirando da empresa quase R$10.000 sem ver, e a empresa está toda endividada. Normalmente a pessoa física também já está endividada e a empresa também, então vira um caos. Então é isso, enxergar a sua renda como faturamento, a sua vida financeira foi feita para sobrar, foi feita para evoluir. Uma empresa, lembra do exemplo da minha loja, uma empresa que não está crescendo, que não está gerando sobras, que não está gerando resultado, ela tem que fechar. Foi o que eu fiz, fui lá e fechei a porta da loja. Uai, eu assumo conta, gero despesa, compro mercadoria dos fornecedores, vendo, pago conta, pago aluguel, pago funcionário, pago conta. Compro mais um pouco, pago aluguel, pago funcionário, pago conta. Não está me gerando resultado. Essa conta não fecha, não está me gerando sobras. Se eu não consigo reinvestir na empresa, fazê-la crescer, aumentar meus ganhos, meu Prolabore, eu distribuir, né, os lucros com os funcionários, com os vendedores, ver que eles estão ganhando mais, 0 a 0, para mim não é negócio. É negócio empatado. Tá? E pensar dessa mesma forma também na nossa vida financeira. Se você está trabalhando para pagar a conta, trabalha para pagar a conta, não melhora a sua qualidade de vida, que mais uma vez, qualidade de vida é diferente de padrão de vida. As pessoas estão acostumadas a melhorar padrão de vida. O que é padrão de vida? É bens materiais, acúmulo de coisas, mais contas, mais pacotes, mais planos. Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é bem-estar. Padrão de vida são bens materiais. E qual que é o perigo? Quanto mais bens materiais você adquire, quanto mais coisas você tem para manter, mais coisas você tem que trabalhar para sustentar, né, esse padrão, esse modelo inchado, inflado que você criou. Legal? Até passamos um pouquinho aqui de dentro do cenário, mas esse cenário que eu tô falando de padrão de vida, de qualidade de vida, é um cenário muito comum e ameaçador, tanto para quem tem salário fixo quanto para quem é autônomo. Os dois lados, gente, eu acho que o segredo é que os dois lados, a gente sempre sabe aquela história, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha. Então, quem tem salário fixo, às vezes admira quem tem ganhos variáveis, comissões, quem tem aquelas rendas lá que às vezes vem salvar. E aí, quem tem renda variável, quem oscila, olha para quem tem lá aquele contadinho e acha que a vida dele é mais fácil. Não é. A grama do vizinho vai ser da cor da verdinha ou bem cuidada do que o vizinho, do tanto que o vizinho cuida. E a sua pode ser do mesmo jeito.